Questão 13 do nosso material, que veio do ITA de 2020, diz o seguinte: considere uma teoria na qual a força de interação entre duas cargas generalizadas Q1 e Q2 em um universo n-dimensional é expresso por... Então, olha só a doideira que ele está falando aqui. Ó. Você vai ter que uma força generalizada Fe vai ser Q1, Q2 sobre um certo K, R elevado a n-1. Tá? Por quê? Porque na dimensão 3, né, a gente vai ter que a força elétrica vai ser K, Q1, Q2 sobre distância quadrada. Tá? Então, nesse caso aqui, você está particularizando uma fórmula genérica para n igual a 3. Tá bom? Mas nesse caso aqui, supondo que a gente está num espaço n-dimensional, você tem essa definição aqui de uma força elétrica generalizada. Tá? Em que K é uma constante característica do meio. Tá? E aí, beleza. A teoria também prevê uma força entre dois polos generalizados. E aí você tem uma força magnética Fm, que vai ser dada por polo 1, polo 2, sobre um certo μ, R elevado a n-1 também. Tá? Na qual μ é uma constante, é uma outra constante característica do meio. Então, enfim, são duas teorias aí que a gente desconhece, mas ele está dando isso aqui para a gente, enfim, fazer alguma conta aí, sei lá. Sabe-se ainda que um polo P pode interagir com uma corrente de carga I através de uma força F. Aí você tem uma outra fórmula. F é igual a uma corrente I vezes um polo P dividido por R elevado a n-2. Tá? Em todos os casos, aí aqui ele já fala, R representa uma distância entre os entes interagentes. Considerando as grandezas fundamentais massa, comprimento, tempo e corrente de carga, assinale a alternativa que nos dá a fórmula dimensional de K vezes esse K, enfim, é uma letra grega aí vezes μ. Né? Eu acho que é K vezes μ. Tá? Então vamos lá. A gente vai ter que saber primeiro a dimensão de K, a dimensão de μ, e multiplicar depois o resultado. Né? Mas para isso a gente vai ter que saber a dimensão de um polo magnético, que a gente vai pegar daqui. Ó, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a partir daqui. A gente sabe que a corrente elétrica, a dimensão da corrente elétrica, eu vou chamar de I. Tá? E é uma grandeza fundamental desse I. Tudo bem? Então, eu sei que a dimensão de força vai ser igual, a partir daqui, né? A dimensão de I vezes a dimensão de P sobre a dimensão de R elevado a R menos 2. Portanto, a dimensão do nosso polo magnético vai ser a dimensão de F vezes a dimensão de R elevado aqui é N, né? A N menos 2 sobre a dimensão de I. Tá? Então, essa é a dimensão do nosso polo magnético. Eu vou deixar ela guardada aqui, pintadinha de azul. Tá? Polo magnético tem essa dimensão aqui. Agora, eu vou tentar calcular a unidade desse μ aqui. Ó. Então, eu sei que a dimensão de força é igual à dimensão de polo 1 vezes a dimensão de um polo 2 sobre a dimensão de μ vezes a dimensão de R elevado a n-1. Tá? Então, aqui eu tiro que a dimensão de μ vai ser a dimensão do polo P1, ou melhor, aqui eu posso colocar uma dimensão de P ao quadrado, porque polo 1 e polo 2 são polos, tanto faz, dividido pela dimensão de F vezes a dimensão de R elevado a n-1. Tá? Então eu tenho aqui isso aqui, a dimensão de μ, que é uma grandeza aí, característica do meio, no caso de uma força magnética generalizada. E aqui eu vou para a parte de cima, tá? Em que eu vou ter
Aliás, eu vou ter que achar a grandeza kappa agora, né? Esse cara aqui, kappa. Então aqui fica mais fácil, porque a gente já tem um pouquinho de noção da grandeza da força magnética. Desculpa, força elétrica. Então vamos lá. Aqui eu vou falar que a dimensão, a dimensão de força elétrica, que é a dimensão de força, vai ser igual à dimensão de Q, que é uma carga, Q2, sobre a dimensão de K, vezes a dimensão de R, elevado a R menos 1, tá bom? Então, aqui eu vou ter que a dimensão do kappa vai ser igual à dimensão de uma carga ao quadrado sobre a dimensão de F vezes a dimensão de R elevado a N menos 1, tá bom? Então, olha só que interessante, ó. Os dois números que eu quero são esses aqui que estão em verde, tá? E eu vou multiplicá-los. A dimensão de μ vezes a dimensão de kappa vai ser igual à dimensão de Q ao quadrado vezes a dimensão de P ao quadrado sobre a dimensão de F ao quadrado vezes a dimensão de R elevado a 2n menos 2. Então a gente tem isso aqui. Agora, para a gente fazer esse exercício de uma maneira mais legal, eu vou substituir esse cara em azulzinho aqui, ó, por esse que está em azul ali do lado esquerdo. E aí você vai ter então que a dimensão de μ vezes a dimensão de k vai ser igual à dimensão de uma carga ao quadrado vezes a dimensão de uma força ao quadrado vezes a dimensão de um R elevado a 2n menos 4 sobre a dimensão de uma corrente elétrica ao quadrado vezes a dimensão de F ao quadrado vezes a dimensão de R a 2n menos 2. E aí fica um pouquinho mais interessante aqui agora, porque você vai ter que a dimensão de μ vezes kappa vai ser igual à dimensão de uma carga ao quadrado. Você vai cancelar f quadrado com f quadrado e você vai cancelar também esse 2n com esse 2n. Então vai ficar menos 4 com mais 2 menos 2. Então vai ficar a dimensão de R a menos 2 sobre a dimensão de I ao quadrado vezes a dimensão de... já foi, só isso aqui só, tá? E aí ficou mais fácil. Por quê? Porque você sabe que carga é a corrente vezes o tempo. Então, a dimensão de carga é a dimensão da corrente pela dimensão do tempo. Logo, a dimensão de carga por corrente é tempo. Então, essa relação aqui, ó, carga por corrente, está aqui também, ó, carga por corrente só que ao quadrado. Então, você vai ter então que a dimensão de μ vezes kappa vai ser t ao quadrado L a menos 2. Então, é essa a resposta aqui, ó. Tempo ao quadrado L a menos 2. E você tem que a resposta é tempo ao quadrado L a menos 2 está na letra B de bola, tá bom? Então, é um exercício bem interessante aí do ITA, em que ele usa conceitos bem avançados de eletromagnetismo, né, de forças generalizadas, e te pede algumas constantes aí, mas fazendo passo a passo você acaba chegando no resultado. E o interessante aqui dessa questão é que você não tem que ficar fazendo contas intermediárias, tá? É sempre interessante você carregar a variável até o final, porque vai ter simplificações como de fato teve aqui, tá? Então isso ajuda um pouquinho no final. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nas próximas sessões, né?